Lula, Ciro Nogueira, Alexandre de Moraes, todos eles na quebra de sigilo de Daniel Worcaro, acabando assim com a narrativa de todos, de que eles não têm nada a ver, de que eles não têm relação. Tem relação sim, inclusive Alexandre de Moraes, segundo as mensagens de Daniel Worcaro, era muito próximo, já passou inclusive ocasiões, né, de férias junto com o Alexandre de Moraes. Primeiro, eu já recebi nesse mandato meu Itaú, o Bradesco, o Santander, o BG Pactual, todos os bancos eu já recebi. E quando não tinha uma agenda marcada comigo, quando o Guido veio com o André Worcaro a Brasília e pediu se eu puder atender, ele veio conversar comigo, eu chamei o Galípolo. Acho que chamei o Rui Costa, que é da Bahia, que conhecia ele. E ele então me contou da perseguição que ele estava sofrendo, uma perseguição, que tinha gente interessada em derrubar ele, que não sei das contas e tal. O que eu disse para ele? Não haverá posição política pró ou contra o Banco Master. O que haverá será uma investigação técnica feita pelo Banco Central. Foi essa a conversa, tá? Você fique tranquilo que a política não entrará na investigação do banco. O que vai entrar é a competência técnica do Banco Central para saber se está errado, se você quebrou, se não quebrou, se tem dinheiro lavado ou não tem. Ele apurou que o presidente Lula se reuniu com o dono do Banco Master, Daniel Worcaro, em um encontro fora da agenda. Foi lá em dezembro de 2024. Mensagens obtidas pela Polícia Federal no celular de Daniel Worcaro, do Banco Master, mostram que ele classificou como ótimo o encontro que teve em 4 de dezembro de 2024 com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e integrantes do governo no Palácio do Planalto. Em conversa com a então namorada Marta Graeff, Worcaro relatou que a reunião havia acabado e que foi muito forte, destacando que Lula teria chamado o futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, e 3 ministros. De Moraes. A gente vai falar sobre tudo isso aqui logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo ao máximo, porque isso precisa ter o máximo de repercussão. Primeiro, as mensagens mostram que Daniel Worcaro constantemente esteve, pelo menos em 4 ocasiões, com o ministro Alexandre de Moraes e uma numa ocasião bem relaxada em Campos do Jordão, em que o Daniel Worcaro inclusive mostra uma casa e diz que o Alexandre ficou deslumbrado, achou a casa maravilhosa. Então, primeiro ponto, a narrativa do ministro Alexandre de Moraes de que não tinha nada a ver, era um contrato da mulher, que ele não tinha relação e tal. Mentira, tinha relação direta sim. O contrato da mulher do Alexandre de Moraes era o pagamento para que Daniel Worcaro tivesse portas abertas para conversar com o ministro Alexandre de Moraes quando ele bem entendesse e para tratar dos seus negócios. Inclusive, teve a denúncia, a matéria da jornalista Malu Gaspar dizendo que o Alexandre de Moraes teria usado a sua influência para tentar fazer com que o Banco de Brasília comprasse o Master e salvasse o Master. Então assim, todas as coisas se encaixam. Outro ponto, Ciro Nogueira. Nas mensagens, Daniel Worcaro se reúne várias vezes com o Ciro Nogueira, constante nas mensagens dele do amigo Ciro Nogueira, o senador Ciro Nogueira, e ainda dizendo que é um amigo de vida. E ele comemorando a emenda do Banco Master que o Ciro Nogueira apresentou. O Ciro Nogueira não teve nenhum pudor de apresentar abertamente uma emenda para salvar e para beneficiar o Banco Master, e ele dizia, não sou amigo, tenho uma relação institucional. Em relação institucional coisa nenhuma, esteve várias vezes com Daniel Worcaro, e Daniel Worcaro dizia que é um amigo da vida nas suas mensagens privadas, né? Inclusive a mensagem do Daniel Worcaro falando com a sua amante, dizendo que o Ciro Nogueira é um amigo de vida e que ela deveria conhecer. O UOL obteve essas mensagens que mostram que Daniel Worcaro comemorou o resultado da reunião que ele teve com o presidente Lula no Palácio do Planalto no dia 4 de dezembro de 2024. Tá aqui, ó. É ele conversando com a namorada, a Marta Graeff. Foi ótimo. Usaram e abusaram de você e te deixaram na mão. Foi ruim? Foi ótimo. Tá aqui, ele diz assim, ó. Vai me falando tudo. Amor, acabou? Acabou. Agora acabou, amor. Tudo bem? Sim, amor, trabalhando. Como foi? Yes! Foi ótimo, ele diz. E aí ela diz, yes! Tô louca pra saber de tudo. Muito forte, diz o Worcaro. Ele chamou o presidente do Banco Central, que vai entrar 3 ministros. Uau! Disse a Marta Graeff. Que ótimo, não, Natália Portinari, que a gente tem aí essa troca de mensagens. Reunião ótima, uau!
né? Então, aliás, esse é um ponto da razão pela qual Flávio Bolsonaro evita falar sobre Banco Master. Ciro Nogueira é amigo próximo de Flávio Bolsonaro, quer apoiar Flávio Bolsonaro para as eleições. Ciro Nogueira foi ministro de Jair Bolsonaro, o principal ministro de Jair Bolsonaro, ministro da Casa Civil, que inclusive nós denunciamos. O mesmo Ciro Nogueira, investigado no Petrolão, agora envolvido no escândalo do Banco Master, blindado por Flávio Bolsonaro. Procurem, olha, eu vou até fazer um desafio aqui para vocês. Eu voto no Flávio Bolsonaro se vocês encontrarem um vídeo dele falando da relação do Ciro Nogueira de amizade de vida com Daniel Vorcaro. Se vocês encontrarem um vídeo falando sobre isso, eu largo o Renan Santos, largo o Partido Missão, me filio pro PL e voto no Flávio Bolsonaro. Ele não vai falar porque sabe que tem rabo preso. Tanto Ciro Nogueira como Flávio Bolsonaro têm rabo preso. Não podem enfrentar o sistema porque fazem parte dele, porque ambos estão diretamente ligados a ministros do Supremo. Então assim, o Flávio não vai falar sobre isso. Por isso a família Bolsonaro está tão calada sobre o escândalo do Banco Master, porque atinge diretamente os seus aliados, atinge diretamente o André Valadão da Lagoinha, né, apoiador ávido, aberto de Jair Bolsonaro. E mais um ponto fundamental é de que tem a ligação com o governo Lula, teve a reunião secreta no Palácio do Planalto, que o Daniel Vorcaro admite que foi o presidente do Banco Central, que era uma informação que a gente não tinha até então, a proximidade com o senador Ciro Nogueira, né? Então, tudo assim, 3 elementos principais até agora do que, né, eu já posso falar porque já vazaram para a imprensa, então não tô nem falando, e eu posso falar que é verdade, porque eu tive acesso à quebra, né? Participação central, núcleo político, Ciro Nogueira. Participação central, Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Participação central também de articulação política com Rui Costa e o próprio presidente Lula. Eu já adianto para vocês, os requerimentos de convocação que eu já apresentei com base nisso, os requerimentos de quebra de sigilo que eu já apresentei com base nisso, eu vou colocar 2 coisas para vocês. Já apresentei requerimento para convocar o Alexandre de Moraes para prestar esclarecimentos na CPMI do INSS. O senador Ciro Nogueira para prestar esclarecimentos na CPMI do INSS. Todo mundo envolvido com base nessa quebra que a gente teve acesso, nós vamos convocar e vão ter que prestar ali olho a olho comigo, frente a frente comigo, os seus depoimentos.